Se você quer trabalhar com grandes aplicações, provavelmente em algum momento você vai enfrentar problemas de concorrência. Concorrência é o grande desafio e que, sem dúvidas, é o que separa um desenvolvedor que normalmente só está trabalhando fazendo CRUDs para um dev que, de fato, está trabalhando com aplicações críticas e de grande porte. Trabalhar com concorrência muda o jogo e o principal, se você não sabe trabalhar com concorrência, o seu sistema ele pode estar em grande risco, porque os dados deles podem não ser mais confiáveis por conta desses problemas. Hoje a gente vai falar sobre concorrência e sobre lock otimista. Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre lock otimista, a concorrência, a gente vai entender ali quais são os pontos que mais pegam na hora que a gente vai trabalhar com isso. Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de já pedir para você dar um joinha nesse vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal. Na realidade se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada. Maravilha? E antes de tudo, tá, pessoal? Eu gostaria de saber de cara, deixa um comentário aí. Você hoje em dia enfrenta problemas de concorrência? Você em algum momento sabe realmente o que é concorrência? Deixa um comentário, mostra aí qual que é a sua principal dor quando você está trabalhando com concorrência aí pra gente poder bater um papo. Maravilha? Bom, pessoal, sem mais delongas, eu quero falar com você sobre concorrência. O que é concorrência? Concorrência, no final do dia, é quando dois processos, normalmente, né, duas threads ou dois usuários, eles acabam trabalhando, concorrendo para mudar, né, ou para acessar um único valor. Tá? Então isso aí gera algo que muitas vezes a gente chama de race condition, mas o grande problema em relação a isso é quando nós estamos trabalhando inclusive com concorrência no banco de dados, que é quando você vai acessar o banco de dados e daí de repente você pega um valor, mas outra pessoa mudou esse valor enquanto você estava resgatando. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma conta bancária, por exemplo, e duas pessoas estão fazendo o saque dessa mesma conta imediatamente. Ou eu tenho um único ingresso para venda, mas duas pessoas estão comprando esse ingresso no mesmo segundo. Como que eu faço para eu não vender esse ingresso para as duas pessoas, sendo que eu só tenho um? Então as coisas elas não são tão simples quanto elas parecem. E para isso, normalmente, a gente tem algo que a gente chama de lock otimista e lock pessimista. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre lock otimista e como que isso vai te ajudar no dia a dia para você parar de sofrer com concorrência. Legal? Para isso, eu tenho aqui um slide que eu estou emprestando do MBA Full Cycle, tá? Em arquitetura Full Cycle, mas eu também vou fazer um exemplo aqui com você, desenhadinho, para ficar um pouco mais fácil também. Então vamos aqui para o meu slide para ficar mais claro aqui para vocês, tá? Isso aqui chama lock otimista. Normalmente você vai ver esse tipo de solução no Patterns of Application Integration Architectures, tá? Um livro do Martin Fowler, e ele chama isso aí de Optimistic Offline Lock, tá? Ou para os íntimos aí, lock otimista. Como é que esse cara funciona? E eu quero trazer aqui uma ideia para você conseguir entender a dor que a gente acaba tendo. O lock otimista, ele nos ajuda a evitar esse problema de concorrência, tá? Como que ele ajuda? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho o usuário A, eu tenho o usuário B, e eu tenho aqui o meu banco de dados. Olha só que interessante. Vamos imaginar que nesse meu banco de dados eu tenho todos os meus cursos cadastrados e daí de repente o usuário A, ele quer mudar o valor do meu curso, né? Ou seja, o nome do meu curso. Então, primeiramente o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um get course, tá? E eu já vou explicar o que é esse V1 aí para você, tá? Então eu vou dar um get course aqui para mim.
E eu faço essa seleção no banco de dados. Depois disso, o que eu quero fazer? Tá? Eu quero mudar o nome do meu curso. Então eu vou lá na minha classe, dou um change name, né, e mudo o nome do meu curso aqui para mim. O grande ponto é que enquanto isso está acontecendo, eu tenho um outro usuário acessando. E ele dá um get course também, porque ele quer fazer uma alteração do nome. E daí o que acontece com esse cara? Esse cara vai lá, dá um change name, né, que provavelmente o nome é diferente do nome que o usuário A está dando, e como o usuário B, por algum motivo, né, o processo estava mais rápido, o usuário B ele vai fazer uma pergunta. A pergunta que ele faz é o seguinte: a versão que eu estou trabalhando nesse momento é a mesma versão original quando eu dei um get course? Ou seja, é a versão 1? É a versão 1, concorda comigo? Porque a versão não foi alterada ainda no meu curso. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar um update ali pra gente no banco de dados. Agora, olha só que interessante. No lado do usuário A, o que vai acontecer? O usuário A ele vai verificar. A versão é ainda a versão 1? E aí o que vai acontecer nesse momento? A gente vai falar, não, a versão não é a versão 1. Então, como essa versão não é a versão 1, a gente vai ter que refazer esse processo. Por quê? Porque significa que entre o momento que eu estava alterando o dado já tinha sido alterado no banco de dados e está sendo diferente do dado original que eu estava pegando. Wesley, eu não sei se eu entendi direito, não sei se isso aqui vai fazer muito sentido. Eu vou trazer um exemplo que vai ficar ainda mais claro para você. Vamos aqui para a gente desenhar um pouquinho aqui para você entender. Olha só que interessante, pessoal. Esse exemplo eu acho que ele é até mais clássico, que fica mais fácil de você entender. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e essa empresa ela tem 2 sócios. Esse sócio eles têm uma conta conjunta, tá? Ou seja, é a conta da empresa. Então eu tenho uma conta conjunta, o número da conta é 034 e o saldo está de $100 aqui, R$100. Então o que vai acontecer nesse momento? O sócio 1, ele vai querer sacar o dinheiro. Vamos imaginar que os dois estão no ATM, né, num caixa eletrônico, no mesmo momento. Então o que vai acontecer? O sócio 1, ele quer fazer um saque. Então como que ele faz um saque aqui primeiro? Ele vai querer primeiro acessar aqui e pegar o saldo da conta bancária. Então ele vai dar aqui um get balance, né? Ou seja, get o saldo ali pra gente. E na hora que ele fizer isso, o que acontece aqui nesse momento? O saldo, nesse momento aqui, está de $100. Show de bola? Maravilha aqui pra mim. Aí, o sócio número 2, o que ele vai fazer? Ele vai lá no caixa eletrônico e também dá um get balance aqui pra mim. Então eu vou aqui, get balance, mesmo esquema, tá? Quer que eu aumente um pouco a fonte para ficar melhor aqui para você? Acho que fica melhor, né? E o saldo também estava de R$100. Aí o que acontece? Nesse entretempo, esse cara aqui, ele manda uma solicitação para sacar R$20. $20. Legal? Então ele mandou uma solicitação para sacar $20 aqui para mim. Cadê aqui? Vou mudar a cor só para a gente saber. Então ele sacou $20. Logo, nesse momento, o meu saldo aqui ficou de R$80. $80. Beleza? Nesse momento também, o que vai acontecer? Esse cara solicita o saque também aqui para mim, tá? E ele quer sacar o quê? $50. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: quanto que eu tenho de saldo agora? Eu tenho 100 de saldo. Então eu vou sacar 50, aí ele vai lá no banco de dados
e fala 100 menos 50, 50. Galera, deu ruim, né? Já deu para perceber. Por quê? O saldo era para ser 80, aí ele ia sacar 50, ele ia ficar com 30 de saldo, mas ele ficou com 50. Por quê? Porque a conta que esse processo fez ele partiu do princípio dos dados que ele consultou no banco, que era 100. Ele falou, eu tenho 100, vou sacar 50, fiquei com 50. Mas enquanto ele sacou, enquanto ele verificou esse saldo, esse cara já fez um saque. Então esse get balance está errado. E como que eu consigo fazer para que esse valor aqui que está errado seja atualizado para eu não ter esse problema? Entende qual que é o negócio? Isso aí é o ponto importante. Esse é um problema clássico aqui de concorrência, entendeu? Esse valor aqui está errado. Então, vamos imaginar o seguinte. Olha só que interessante. Aqui, né, o saldo ficou 80, depois o saldo ficou 50, que é um saldo errado. Agora a gente vai fazer isso aqui de uma forma diferente, tá? Vamos apagar aqui os saldos. Vou apagar aqui o meu saque. Tudo bonitinho aqui pra gente. Então o que que vai acontecer? Aqui nessa minha tabela, eu vou adicionar um campo chamado version, tá? E eu vou falar que aqui é a versão 1 aqui pra mim, tá? Só aumentar isso aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Então eu tenho a minha versão 1. Então o que que vai acontecer? Eu dei um get balance e peguei o valor aqui do get balance, que o saldo é meu, é $100. E no momento que ele fez isso, eu também falei, ó, saldo é $100 e a versão é 1. Legal? Aqui eu dei saldo é $100 e a versão é 1. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, tá? Eu vou chegar e vou fazer meu saque. Vou fazer meu pedido de saque aqui para mim. E eu vou fazer o seguinte, olha só, eu quero sacar $20. Beleza? Na hora que eu vou pedir para fazer esse saque de $20, eu pergunto aqui antes. Tá? Eu vou perguntar. Eu quero pagar $20 se a versão for igual a 1. Ok? A versão é igual a 1 é 1. Beleza, então o que que eu vou fazer? Vou mudar isso aqui para 80. Nesse mesmo período, o que que vai acontecer? E aqui agora a versão muda para 2. Da mesma forma, esse cara vai fazer a solicitação agora. Então ele vai lá e vou falar, eu quero sacar. E ele vai fazer o seguinte, eu quero sacar 50 se a version for igual a 1. A version é igual a 1? Não é igual a 1 mais a versão. Então eu não vou sacar. Essa operação não vai ser um saque, porque durante esse processo essa versão já foi alterada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou refazer o processo. Como que eu refaço esse processo? Eu vou dar um get balance de novo. O get balance ele vai falar agora para mim que o saldo é 80 e que a versão é 2. Aí ele fala, eu quero sacar se a versão for igual a 2. A versão é igual a 2? É. Então eu vou fazer 80 menos 50, vai dar meus 30 e a minha transação é concluída. Entende como isso faz uma baita diferença para você evitar problema de concorrência, tá? O meu banco de dados, nesse momento, ele não entrou em modo de contenção, tá? Eu não tive que dar um lock numa tabela, numa linha. Por quê? Porque eu estou fazendo isso via software. Qual que é a desvantagem de eu ter desse tipo de solução?
A minha maior desvantagem em relação a isso é que se a gente tiver muitas transações acontecendo com as mesmas pessoas, a gente vai ter um pouco mais de overhead, porque ele vai ficar refazendo esse processo infinitamente até a versão bater para ele conseguir realizar a transação. Por outro lado, eu garanto que eu não vou ter mais problema de concorrência aqui dentro, tá? Wesley, me dá um exemplo prático com SQL, tá? Somente para eu ver. Vamos fazer então esse exemplo prático com SQL aqui, ó. Vamos lá. Com SQL, vamos imaginar que eu faço o seguinte. Eu tenho uma tabela chamada cursos, que eu tenho um ID, um name e um version. E eu vou dar um select asterisco from courses where ID é igual a 1. Beleza? Como resultado, eu recebi aqui name é igual a my course, tá? E a version é igual a 1. Beleza? Maravilha. Aí, nesse mesmo momento, eu tenho um outro processo realizando a mesma transação. Select asterisco from course, onde D é igual a 1. Ele vai pegar o nome do my course e a versão ainda vai ser igual a 1. O que vai acontecer agora? Chegou a hora do update. Então, o que eu vou fazer aqui com o update? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um update from courses, set nome é igual a new name aqui, e a versão é igual a 2, onde o ID é igual a 1 e a versão é igual a 1. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse update vai funcionar, porque existe um registro onde o curso é igual a 1? Existe. Nesse registro, o version é igual a 1? É. Então, eu consigo realizar a alteração no meu banco de dados e eu mudo a versão para a versão 2. Aí, o que vai acontecer? Do outro lado, eu vou realizar o quê? Um update from courses, onde name é igual a y, version é igual a 2, onde id é igual a 1 e a version é igual a 1. Eu vou receber algum registro alterado? Não, porque na hora que eu estou rodando esse update, a minha versão não é mais igual a 1. Então eu vou receber ali a resposta do meu banco de dados dizendo que eu não tive nenhum registro alterado. E como eu não tive nenhum registro alterado, eu sei que durante o processo onde eu dei um select e durante eu dei o update, esse registro foi alterado. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que refazer o processo, fazer o select novamente e depois fazer o update para ver se as versões batem. E eu fico fazendo isso até a versão bater para eu realizar a alteração no meu banco de dados. Então, trabalhando com SQL puro, tá? Isso aqui é uma sugestão que você pode utilizar para trabalhar com lock otimista. Você utiliza isso fazendo no where. Então, no where, você trabalha com a versão e se não resultar nenhum parâmetro, não resultar em nada, significa que esse resultado foi alterado durante todo esse processo. Legal? Pessoal, era isso que eu queria trazer sobre lock otimista hoje para você. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado e eu quero saber, você trabalha com lock otimista na sua aplicação? Isso tem te ajudado? Você já teve algum problema de concorrência que deixou seus números malucos na sua aplicação? Deixa eu saber, deixa um comentário aí. E se esse vídeo agregou alguma coisa para você, por favor, deixa um joinha aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Um abração para você.